A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Somos a igreja evangélica mais antiga da cidade, onde nós nos reunimos na Rua Fausto de Souza, número 353, em frente da Honda Motos. O nosso prédio é um prédio histórico, muito bonito. Talvez você já tenha passado por lá e já conhece, mas não associou o nome. As nossas atividades: domingo, às 9 horas da manhã, culto, e depois às 10, escola dominical. Escola dominical é um momento onde que as pessoas podem ir para estudar mais a palavra de Deus, para tirarem suas dúvidas, fazerem perguntas. Temos classes para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. E também no domingo, às 19 horas, um culto também ao Senhor. Você é nosso convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos vendo aqui quem é Deus no relato de Gênesis, no livro de Gênesis, especialmente vendo no relato da criação que Deus fez. Deus criou todas as coisas, criou até o homem, e hoje nós vamos ver aqui sobre a criação do homem. Eu quero convidar você para prestar atenção na leitura que eu farei de Gênesis 2, dos versículos 4 ao 25. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos,
às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Senhor, nós vamos meditar na Tua santa e bendita palavra. Queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor nos abençoe, Pai, e que nós possamos, iluminados com Teu Santo Espírito, entender a Tua palavra, Pai. Abençoa-nos a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós já vimos aqui nesse mês de janeiro que Deus tem várias características. No primeiro programa nós vimos que Deus é o Criador, Deus é poderoso e Deus é criativo. Depois nós vimos que Deus é uma pessoa, que Deus tem outras características. E hoje nós vamos ver a primeira característica que nós vemos nesse texto aqui, é que Deus é o Deus providente. Não sei se você entende o que é isso, providência. Providência é você dar condições para que alguma coisa aconteça. Sustentar. Nós vemos aqui, pelo relato de Gênesis 2, de que Deus é o Deus que providente, é Ele que dá sustento para toda a criação. Nós vemos aqui que logo no início, e segundo o relato de Gênesis, só houve chuva com Noé. Antes de Noé não havia chuva, havia simplesmente como um orvalho, como um sereno que subia do solo à noite, e isso regava as plantas e fazia com que elas crescessem. Nós vemos aqui que Deus providenciava isso para as plantas. Então, Deus não só criou, mas Deus é o Deus providente, Deus é o Deus que sustenta, Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Interessantemente aqui, esse texto de Gênesis 2 mostra para mim e para você que Deus sustenta de várias maneiras. Nós vemos aqui que Deus sustenta a criação de uma maneira física. Deus sustenta a criação de uma maneira física. Ele providenciou a chuva. Em Gênesis 1 que nós lemos, ele providenciou o que cada um deveria comer, se alimentar. Se você se lembra das aulas de biologia, das aulas de ciências que você teve, ou se você trabalha nessa área, você já deve se lembrar da cadeia alimentar. Tem uma série de famílias de animais e nós temos ali os herbívoros, nós temos os carnívoros e nós temos aqueles que comem de todas as coisas, que por sinal são os homens. E Deus providenciou nessa época para que todos nós fôssemos herbívoros, até o homem. Você não vê aqui a autorização do homem fazer uma carne, fazer um churrasco, matar um animal. Isso só vai acontecer em Noé, depois do dilúvio. Deus mostra para a gente que Ele colocou cada coisa no seu devido lugar, fez com que cada coisa tivesse condições de viver. Então, aquela velha pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você já tem a resposta. O ovo teria condições de eclodir e de nascer, o filhotinho, lá o pintinho, teria condições de eclodir e de nascer? Não. Então Deus já fez a galinha adulta. E a gente vê aqui Deus dando condições para que tudo acontecesse. Deus não é aquele Deus que faz alguma coisa e deixa lá para que a gente se vire. Deus dá as condições. E é interessante você pensar nisso, que em tudo Deus faz isso. Deus faz isso conosco. Eu já usei aqui nos programas anteriores o exemplo.
Quando a gente é gerado no ventre da nossa mãe, nós temos ali o tamanho máximo nas primeiras semanas de um grão de arroz. E depois vai crescendo, se desenvolvendo, os vários órgãos de um bebê vão se desenvolvendo até ele chegar nos 9 meses na sua plenitude. É por isso que uma criança prematura passa por algumas dificuldades, porque ainda não está suficientemente desenvolvido. É interessante você pensar também numa planta. A planta começa de uma semente, vai gerando um broto, vai virando uma muda, vai aumentando, aumentando, aumentando. Se for uma árvore, toma um formato de uma árvore. É assim que a criação cresce, é assim que a criação acontece. Até nós começamos do mais simples e depois vamos para o mais complicado. Exemplo, os nossos filhos, quando começam a mexer as mãos, eles só começam a mexer as mãos. Depois é que eles vão tendo as habilidades e tendo condições de fazer um movimento de pinça com a mão e depois tendo a coordenação motora fina. Deus providenciou tudo isso. Deus providencia tudo isso. Deus providenciou água, Deus providenciou comida, Deus providencia, é o Deus que providente é aquele que nos dá condições de viver e cuida de nós. Isso me faz pensar e lembrar muito sobre como eu e você encaramos a vida, como eu e você vemos a nossa vida. Porque muitas vezes a gente começa a nossa vida e depois nós começamos a desconfiar de tudo. Nós parecemos pessoas que não conseguem confiar e crer que as coisas vão acontecer na nossa vida. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu vou dar um exemplo simples para você. Talvez você seja uma pessoa que durante muito tempo passou por privação ou levou nãos. E agora você tudo desconfia. Tudo você olha assim e fala que não vai dar certo. Tudo você tem medo. Tudo você pode ter saudades de alguém que andava ao teu lado e que agora não anda mais. E por isso você se sente inseguro. Mas a palavra de Deus diz que toda bênção é dada por Deus. Se Deus está te dando alguma coisa, confie, creia que Ele vai dar as condições e vai cuidar de você. Como Ele cuidou lá no passado e tem cuidado até hoje de toda a criação. Mas Deus também é o Deus que providencia para nós, é o Deus providente de cuidado emocional. Não é só físico o cuidado de Deus, também é o cuidado emocional. Nós vemos aí algumas coisas que a gente pode lembrar bem. Quem não se lembra de um abraço que sua mãe ou seu pai te deram? Isso aí foi providência de Deus. Deus é que planejou, Deus que executou e Deus que providenciou você nascer numa família, mesmo com os problemas que ela tenha, mesmo com as angústias que ela tenha, mesmo com os problemas que talvez você tenha passado, mesmo às vezes até com alguma coisa que aconteceu com você que te marcou a sua vida. Mas sem eles, você nunca conseguiria chegar onde você chegou. Se tem isso, esses problemas que você teve que enfrentar, com certeza há um carinho, há um sorriso, há um abraço, há um afago, há um cafuné que tua família fez em você. Se não foi tua família, algum vizinho, algum parente, próximo ou distante, que te deu carinho. Isso é providência de Deus. É isso que a gente vê aqui. Quando Deus se vira para Adão e Eva e fala assim, não é bom que o homem viva só. E tem que ser alguma pessoa que o complete. Esse significado de auxiliadora idônea, esse é uma pessoa que complete a outra. Deus providenciou isso. Deus fez com que isso acontecesse. Mas a gente vê aqui Deus também providenciando para a gente liberdade. Pastor, liberdade, liberdade. Nós vemos aqui
Que Deus falou para o homem: você pode fazer de tudo, mas apenas uma coisa você não pode fazer. Deus deu liberdade para o homem escolher entre seguir as suas ordens, seguir os seus mandamentos, seguir aquela restrição e não seguir. E Deus ainda coloca ali que, na mesma forma que plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, plantou também a árvore da vida eterna. É interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente pensa em Deus somente naquele Deus do castigo. E Deus é justiça, é fato. Não tem como você pensar somente em Deus sendo bom, mas Deus também é justo. Mas Deus vira para o homem e fala assim: olha, você tem essa escolha. E isso é liberdade. Lá para Adão e Eva, eles tinham liberdade para escolher entre o que era bom e o que não era bom. Eles tinham liberdade para buscar aquilo que era certo e fugir daquilo que era errado. Nós vemos, logo depois, no capítulo 3, o mal entrando no mundo, o pecado entrando no mundo, pela desobediência do homem. O homem tentando ser igual a Deus e mandando em si próprio. É alguma novidade isso para nós? Isso é alguma novidade para a gente? Eu creio que não. Eu creio que nós sempre queremos fazer isso. De uma forma ou de outra, nós queremos mandar no nosso próprio nariz. E nós fazemos nossas opções. Mesmo que essas opções sejam opções erradas. Acabamos fazendo isso. E Deus se vira para aqueles homens e fala assim, para aquele homem, para aquela mulher, e fala assim: vocês agora têm a liberdade. É interessante a gente pensar nisso, porque o Deus que providencia sustento físico, é o Deus que providencia sustento emocional para a gente. Nós temos uma família, nós temos amigos, porque não é bom que o homem viva só. Nós temos um relacionamento com Ele, porque não é bom que o homem viva só. Mas Ele providencia para nós liberdade. Ele faz um teste moral comigo e com você. Deus não é um Deus que cria robôs, mas Ele cria a gente para vivermos com Ele. Nós é que acabamos escolhendo viver longe dele. Mas Deus providenciou aqui de uma maneira muito especial e muito formosa aqui uma auxiliadora idônea. Queria voltar a esse ponto, a esse sustento emocional. É impossível a gente viver sozinho. Nós temos aí, estamos acabando de acabar com o Janeiro Branco, que cuida da saúde mental. Em setembro nós vamos ter o Setembro Amarelo, que também cuida da saúde mental. E nós vemos hoje em dia as pessoas cada vez mais sentindo-se sozinhas, sentindo-se desamparadas, solitárias, porque não entendem que nós precisamos de pessoas. Eu tenho um amigo que já faleceu, um pastor amigo meu que pastoreou algumas igrejas em São Paulo, que ele tinha uma frase que eu gravava, era a frase que sintetizava a vida pastoral dele, o ministério pastoral dele. E ele falava assim: pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de Deus. Nós vivemos hoje em dia numa fase em que a gente não consegue imaginar como nós precisamos de pessoas. Mas ao invés disso, a gente quer fugir disso. Nós queremos fugir da necessidade, da nossa necessidade, e queremos fugir até do julgamento que Deus fez. Não é bom que o homem viva só. Hoje em dia, nossas casas são cada vez menores. Lá em São Paulo, apartamentos hoje em dia com 20 metros quadrados para uma pessoa só. Se você lembrar da casa dos seus avós, da casa dos seus bisavós,
Talvez seja uma casa pequena, mas viviam lá 10, 12 pessoas. Quando eles tinham condições, ampliavam para que tivessem mais condições de vida. Nós vivemos numa época que estamos doentes, porque nós queremos fugir da liberdade e do conselho de Deus. Nós queremos fugir disso. Eu queria começar a encerrar e fazer aqui o fechamento dessa meditação de hoje. Eu queria começar a pensar com você sobre sua vida. Talvez você esteja passando agora por um momento de novidades na sua vida. Talvez sejam novidades boas. Talvez seja o nascimento de um filho, talvez seja um emprego novo, talvez seja uma promoção, talvez seja uma mudança de casa, talvez você esteja mudando até de cidade. E você está pensando agora, será que vai dar certo? Eu queria mostrar para você, baseado nesse texto bíblico, que Deus está dando todas as condições para que você faça isso. Então eu quero convidar você para confiar em Deus, para você sossegar e para você crer que Deus vai providenciar e Deus vai te dar condições de você superar e alcançar esses objetivos novos. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu quero falar para você que talvez esteja passando por situações que não sejam boas. Perda de um emprego, notícia de doença, mudou-se, está longe dos seus familiares, talvez você rompeu um relacionamento familiar. Eu queria mostrar nesse texto para você que Deus é o Deus que providencia e te dá sustento. E você deve crer nisso. Eu sei que a nossa tendência é de nos entristecermos, de deprimirmos, de nos sentirmos sozinhos, abandonados, mas eu queria dizer para você que Deus está com você. Deus está com você. Deus vai te dar o sustento, Deus vai dar o seu cuidado sobre você. Confie nele. Mas eu queria dizer mais ainda, que Deus é o Deus da liberdade. E Ele quer que eu e você, nós entendamos e busquemos a Ele. Deus não precisa arrastar ninguém para que nós andemos com Ele e busquemos a Ele. Se Deus quiser nos levar, Ele quiser nos chamar para si, Ele vai fazer. Mas Ele quer que eu e você ouçamos a sua voz e obedeçamos. Vocês, na sua casa, aí no seu celular, onde você está, você pode ler Gênesis 3 e você vai ver as consequências do mau uso da liberdade humana. Você vai ver que Deus nos deu liberdade, mas nós usamos mal. A Bíblia fala que eu e você fomos feitos para vivermos perto dele. Mas Adão e Eva se afastaram de Deus e nós vamos pelo mesmo caminho. É como se eles fossem os nossos representantes e assinaram um documento por nós. E nós aceitamos e fazemos isso. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos lembrar do que Deus diz. Deus fala para a gente que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus também diz lá em João, eu citei João capítulo 14, agora eu vou citar João capítulo 1. A todos os que creram em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu e você agora temos condições de crer em Jesus Cristo, crer que Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador, crer que Ele está conosco, crer que Jesus Cristo nos ligou novamente a Deus e estarmos juntos do Deus de toda a providência. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que a tua boa mão, Pai Santo, esteja conosco. Que o Senhor nos lembre que tu és o Deus da providência, Pai. Tu nos dás, Senhor Deus,
condições físicas, Tu nos dá as condições emocionais, Tu nos dá vida espiritual, Pai Santo. Tu nos deu liberdade e usamos mal. Faz com que a gente volte para Ti e creia em Jesus Cristo e use verdadeiramente a liberdade, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa os telespectadores, abençoa aqueles que estão participando agora desse momento. Cuida deles com a Tua providência. Se for física, dê comida, dê roupa, dê saúde para eles, Pai. Se for emocional, cuida das feridas emocionais, Pai. Cuida dos lares, dos casamentos. Dê amigos, faz com que as pessoas saiam da solidão, Pai. Abençoa a nossa cidade, Pai, que precisa tanto de Ti. Abençoa nosso estado, Pai, que também precisa desesperadamente de Ti. E abençoe nossa nação, Pai. Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que a gente Te busque, que a gente Te ouça, que a gente Te siga, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é convidado para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Afonso de Souza, número 353, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. E é convidado para estar conosco, acompanhando aqui o programa Semeando para a Vida Eterna. Que Deus te abençoe.